Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e avacalhado também, né, Paula, de Direito. Meu nome é Flávio Marzano. Eu sou Paula Marzano e esse é o Direito em Ação. Nós hoje estamos com uma figura ilustre aqui, que é o Bruno Loureiro, muito amigo nosso, professor de licitações e contratos da Loureiro Licitações, que vem aqui hoje nos esclarecer os novos pontos da nova lei de licitações. E aí, Bruno, como é que é? Tá sofrendo demais com a nova lei de licitações? Boa tarde, Marzano. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. Não, eu particularmente não estou sofrendo não, mas tem muita gente sofrendo com a lei nova, né? Uma das grandes críticas que o pessoal fez quando saiu essa nova lei foi que ela, na verdade, ela não inovou pouco. Ela serviu como uma compilação do que já existia. Isso é verdade? O que você acha disso? Não, algumas coisas foram sim decisões de acordos do TCU que foi trazido para a lei nova, como por exemplo o atestado de capacidade técnica quantitativo cair para 50%, a visita técnica ser facultativa, mas eu entendo que houve sim mudanças significativas. As modalidades continuam as mesmas? Como é que ficou? Não, com a lei nova acabou, eu brinco com meus alunos, né? Acabou a modalidade convite, que é a modalidade mais rápida, tão rápido que ninguém via, né? O pessoal adorava, o pessoal do interior. Acabou a modalidade convite, tomada de preço e RDC. E teve a modalidade nova, que é o diálogo competitivo. Então nós temos na lei nova 5 modalidades. Manteve pregão, concurso, leilão, concorrência e veio o diálogo competitivo. Tá. O diálogo competitivo é um modelo novo que ainda tá sendo formatado, né? Você já teve alguma experiência com o diálogo? Não. Tudo que é novo assusta, né? E o diálogo competitivo é uma modalidade que você vai, ou a administração pública, o poder público tem que contratar um serviço ou adquirir algum bem e ele não sabe como fazer a especificação, ele não sabe por onde começar. Eu acho que isso o diálogo competitivo vai ser voltado mais na área de software, uma cidade inteligente, uma inteligência artificial. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Eu sei muito pouco de licitação, não é uma área que eu domino bem. Então, se eu falar bobagem, você pode puxar minha orelha. Tranquilo. Tá? Quando a lei foi publicada, a gente teve um grande lapso temporal entre a vigência, né, a publicação e a vigência dela. Ela já está em vigor, ela já está sendo aplicada, como é que funciona isso? Já. Na verdade, ela foi publicada dia 14133, foi publicada dia 1º de abril de 2021, isso. Só que ela entraria em vigor automaticamente a partir de 1º de abril de 2023. 2 anos depois. Nesse período, a administração pública poderia utilizar a lei antiga como a lei nova. Por exemplo, a prefeitura de Montes Claros poderia fazer um pregão pela 10.520 na segunda, um pregão pela 14.133 na terça, uma concorrência pela 8.66 na quarta. A escolha era de quem? Era discricionária, era do órgão. E não poderia misturar as duas. Por exemplo, se o edital falasse que ia seguir a 8.66 ou a 10.520, ela era até o final, inclusive o contrato administrativo. A única coisa que entrou em vigor automaticamente e que foi revogado na 866, no dia 1º de abril de 2021, foram os crimes, do artigo 89 ao 108. Os crimes foram todos para o Código Penal, sim, e as penas são mais graves. Só que agora, quando entrar em vigor, dia 1º de abril, obrigatório, de 2023, teve uma medida provisória, né, eu brinco, aos 48 do segundo tempo, que salvaram os municípios. Então, este ano poderia ser utilizada a lei antiga ainda, a 866, 10.520, os editais que foram publicados até 29 de dezembro. De 23. De 2023. Então, por exemplo, a Prefeitura X, ele poderia se utilizar em 2024 a lei antiga, desde que ele publicasse o edital até 29 de dezembro. Os editais publicados a partir de 30 de dezembro... Aí só a lei nova. Só a lei nova. Mas a administração pública ainda vai trabalhar muito com a 866 e licitante também, porque as licitações que foram feitas com base na 866, na 10.520, os contratos vão ser regidos por ela. Então o contrato que está em vigor, que foi feito na vigência da 866, continua sendo orientado por ela. Isso, então na 866 nós tínhamos serviços contínuos que poderiam chegar até 5 anos. Então, por exemplo, uma empresa ganhou a licitação de transporte, ok?
ou coleta de lixo, assinou o contrato participou da licitação, assinou o contrato dia 10 de dezembro de 2023. O contrato pode chegar até 5 anos pela 866, excepcionalmente 72, vão trabalhar por 5 anos. Então, até 2028. Então, empresas licitantes que têm contratos de serviços contínuos pela lei antiga, vai seguir a lei antiga. E também a administração pública também. Então, por exemplo, os contratos que pela lei antiga, né, vão ser regidos pela lei antiga, então jurídico, controle interno, gestor de contratos, fiscal, ordenador de despesas, ainda vão trabalhar muito com a 866 e com a 10520. Ô, gente, quando eu estudei licitações na faculdade, a gente entrava na sala tremendo e saía chorando. Eu acho que nada mudou, né? Não, na verdade é o seguinte, a lei de licitação é uma lei que é diferente do direito civil, não é uma lei que dá para você ir de orelha. O cara tem que estudar e tem que saber os institutos. O problema do direito administrativo é isso. Ele é um direito técnico, que tem institutos próprios e não é discutido no boteco da esquina igual é o direito civil. Não é isso? É bem específico, né? Então, é o seguinte, quais são as grandes inovações que você vê na lei nova de licitações? Mazano, olha, a tendência é só licitação eletrônica, tá? A dispensa em razão do valor, que é o antigo artigo 24, inciso 1 e 2 da 866, que é o artigo 75, 1 e 2 da 14133, tem que ser eletrônica. A tendência é o pregão ser eletrônico e a regra é tudo eletrônico. Quais são as exceções? Municípios até 20 mil habitantes, os órgãos poderão fazer licitação presencial até 1º de abril de 2027. Então, por exemplo, hoje, Prefeitura de Belo Horizonte, Contagem, municípios acima de 20 mil habitantes, a dispensa em razão do valor não é obrigatória, você tem que justificar, mas vai ser eletrônica. E o pregão e a concorrência, a regra é ser eletrônica. Tá? O que garante uma maior segurança da licitação, né? Maior publicidade, melhor. Que eu brinquei, tem muita gente que está morrendo, né? Porque não tem como, né? A fraude, a possibilidade de fraude. De fraude, sim, tanto que eu costumo falar que tem alguns crimes de licitação. Tem 3 para mim que estão no Código Penal, vão cair em desuso. E tem um que vai cair mais de 90%, que é restringir o caráter competitivo. Então, por exemplo, como uma dispensa presencial antigamente, pegava o orçamento de 3 empresas. Tá? Agora não, entendeu? Você não pega o orçamento mais de empresas, você tem um banco de preço, a especificação, um catálogo. Né? Então eu acho assim, eu costumo falar o seguinte, que a licitação presencial era muito melhor para todo mundo. Eu falo que é a raiz. Né? A licitação eletrônica é a Nutella. Só que até 2027, 1º de abril, o município até 20 mil habitantes pode fazer licitação eletrônica. Presencial, desculpa. Tá? A partir de 1º de abril de 2027... Não pode mais. Pode, mas você tem que justificar. Qual justificativa? Por exemplo, que eu não vejo... Falta de acesso à tecnologia. Isso, internet. Não, para o fornecedor não. Por exemplo, a internet é ruim, inviabilidade técnica. Vou dar um exemplo. Tem município do Amazonas que você só chega de barco. É uma semana de barco, não tem internet. Mesmo município acima de 20 mil habitantes lá, ele vai justificar. Agora, vamos voltar aqui. Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Para você fazer uma licitação presencial, você tem que justificar o quê? Qual o prejuízo da administração pública? Tá? E outra coisa, se for fazer licitação presencial, ela tem que ser toda gravada em áudio e vídeo. E a gravação juntada ao processo. Mas o município que não tem acesso à internet não vai ter equipamento de áudio e vídeo para gravar. Mas hoje em dia todo mundo... Não, tem que ter. Não, mas aí você tem como gravar assim, tem. Você não tem como colocar depois, mas você não pode. Já o presencial, né? Qual que é o bom do você gravar de áudio e vídeo? Para evitar o quê? Qualquer fraude, desvio, sim, uma ameaça a um fornecedor, né? Então, agora, eu não vejo, por exemplo, voltando à nossa realidade de Minas Gerais, qual município de Minas Gerais que vai falar que a internet é ruim hoje? Não tem. Entendeu? Então, tipo assim, a tendência, a partir de 1º de abril de 2027, isso é tudo eletrônico. Nós vamos ter licitação presencial, município até 20 mil, até 1º de abril de 2027. Tá. Então vamos lá, sistematizando. A fase interna da licitação continua a mesma coisa?
Mudou um pouco. Você tem a documentação de formalização de demanda. Nas licitações, nas modalidades, é obrigatório você fazer um estudo técnico preliminar. Tá? Não adianta, se for uma licitação de R$10 mil, você tem que fazer um estudo técnico preliminar. Não é licitação ainda. Se o estudo técnico preliminar for aprovado pela autoridade competente, aí sim vira licitação. Ele vai servir de base para o termo de referência. Só explicando para quem... Ah, desculpa, é que eu empolgo. Assim, fase interna da licitação, o que é? O órgão público ele funciona igual a casa da gente. Antes de você fazer qualquer compra, você consulta a autoridade, sua esposa. Meu amor, eu acho que eu quero comprar um carro novo. Aí ela vai falar assim, beleza, eu te autorizo a comprar, mas qual carro que você quer comprar? Entendeu? Essa é a fase interna. Sim. Primeiro você consulta dentro do órgão se você pode comprar e o que é que você deve comprar. Entendeu? Essa é a fase interna. Depois a fase externa é que você lança para os eventuais concorrentes que vão te fornecer. É só explicar quando isso. Você publica edital. Então, por exemplo, no estudo técnico preliminar, você já vai pegar os orçamentos, você já vai ter que justificar o quantitativo que você quer comprar, que antigamente você pegava, vamos supor, uma prefeitura que queria comprar 10 computadores, ele pedia 200 computadores. Ele tirava da cabeça. E no final comprava só 10. Além dele não pedir 200, era uma forma de você restringir a participação, porque vão trabalhar com atestado de capacidade técnica. O órgão pode exigir que você já tenha vendido computador. Ele pode pedir 50%. Se ele faz uma licitação de 200 computadores, só pode participar aquele que comprovou que já vendeu 100 computadores. E na verdade ele quer comprar 10. Então você tem que justificar. Então, o estudo técnico preliminar... Que era um ponto que fazia justamente para direcionar determinadas licitações. Poderia, então, sim, uma segurança poderia. maior para evitar esse tipo de direcionamento. Isso. Então, por exemplo, o estudo técnico preliminar, nas licitações, todos são obrigatórios. Então, não é licitação ainda. Se no final o estudo técnico preliminar for aprovado pela autoridade competente, aí vira licitação, entendeu? E o estudo técnico preliminar vai servir de base para o termo de referência, que já era obrigatório. Tá? Outra coisa interessante... Termo de referência, gente, é aquele termo que você vai basear a compra no edital, tá? Só para... Bom, com maçã você vai... porque eu vou virar tecla SAP. Eu vou no automático, né? Uma coisa interessante que eu já fazia, na 866, o parecer jurídico ficava restrito ao edital. Na lei nova, não. Você tem que analisar toda a fase interna. Então, hoje em dia, você tinha muito parecer jurídico padrão, né? Aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Agora não tem mais. O parecer jurídico é obrigatório antes de publicar o edital, para ver se toda a parte é legal. Então, por exemplo, pela 866, chegava um parecer jurídico, eu não ia olhar, eu ia olhar só o edital e a minuta do contrato, que é um dos anexos do edital. Agora não, eu tenho que olhar tudo, tenho que olhar o estudo técnico preliminar, tenho que olhar os orçamentos, tenho que olhar o tempo de referência, olho tudo. Tá. Aí... saiu lá, e a autoridade vai escolher qual modalidade de licitação. Não tem mais essa discussão, porque agora não tem questão de valor, né? Ficou bem fácil. Aquisição, bens e serviço comum, pregão. Bens e serviço complexo, concorrência. Obra de engenharia, concorrência. Só tem uma hipótese que você pode optar, que é serviço comum de engenharia. Serviço comum de engenharia, ou você faz pregão, ou você faz concorrência. Por que eu faria pregão? O rito procedimental vai ser o mesmo. Qual que é a vantagem de fazer pregão, então? O prazo de aplicação do edital, entendeu? A única coisa, porque antigamente você tinha questão de valores. Por exemplo, você ia fazer uma obra de engenharia pela 866, dependendo do valor você podia fazer um convite, dependendo do valor você podia fazer uma tomada de preço. Agora você não tem valor. Tá. E o concurso, continua? Continua. Também para bens e serviços artísticos. De natureza técnica, isso, né? Continua. E aí o RDC seria para quê? Não, o RDC ele foi, na verdade, ele foi revogado também. Foi revogado também? Foi. Aí eu já não sou mais procurador. E quando a pessoa, você quer dispensar por causa da qualidade específica daquela pessoa, por exemplo? Inexigibilidade. Persiste? Persiste. O que mudou é porque antigamente eu falava com meus alunos que é uma das pouquíssimas chances da empresa enfiar a faca no órgão. Por exemplo, eu quero comprar vou dar um exemplo, você quer comprar um produto para o hospital, um equipamento que só uma empresa tem, ok? Primeiro, para você contratar esse serviço ou comprar esse equipamento,
Você tem que comprovar que você é único, uma carta de exclusividade, ok? Não é fácil. Segundo, antigamente na dispensa, na INEC, você não tinha que pegar 3 orçamentos para contratar do mais barato? Vamos lá, Marcelo, só você tem um produto, só você vende. O órgão pode fazer 10, 20, 30 licitações. Como é que ele vai pegar 3 orçamentos? Aí você chegar, olha, meu produto custa 10, é para você 50. Agora não. Se você for contratar uma empresa ou uma empresa por inexigibilidade, para não configurar sobrepreço ou superfaturamento, ele é obrigado a apresentar as últimas 3 notas de venda. Isso genial. no caso de serviço artístico Genial. também, quando Também. é Cantor? também virou assim? Então, Acabou aquela farra? Porque hoje parece que você tem que contratar um representante, não pode ser mais um representante para aquele serviço específico. Acabaram-se aqueles empresários de caravana, sim. Uhum. E agora se você contratar o cantor, você vai discriminar todos os custos dele, com banda, com transporte. Sim, o cantor também você tem que pegar os últimos 3 cachês. Mas é uma cidade de 5 mil habitantes. Você pega o cachê do cantor famoso, os últimos 3. Se for de Belo Horizonte, não vai dar. Ele tem que fazer uma proporção com a população. Com a população. Porque, sim, nós tivemos problema com vários cantores aí, show a R$1 milhão, 850 mil, entendeu? Eu não concordo. Eu acho que você tem que pegar o cachê, mas de cidades proporcionais, sim, entendeu? Por exemplo, eu não posso pegar uma cidade de 5 mil habitantes e vou contratar o cantor X, que é famoso. Os últimos cachês, Belo Horizonte, Uberaba e São Paulo, que é um município muito maior. Claro que lá ele vai cobrar mais caro. Aí não vai funcionar. O que não pode configurar é o superfaturamento, sim. Então isso de você, quando não der para você comprovar, isso vale também para uma dispensa. Por exemplo, você precisa fazer um emergencial, tá? Você não consegue 3 orçamentos, porque emergência não pode ficar parado também, colocar o processo parado. Você pegou só um, você vai justificar que pegou só aquele. Para você comprovar que ele você não contratou o serviço superfaturado, ele tem que apresentar as últimas 3 notas de vendas. No curso mesmo, como ministro, quando a gente é contratado por prefeitura, por órgão, a gente apresenta notas fiscais de outros custos também. Então vamos lá, hipoteticamente falando. Veio uma pandemia, tem uma gripe nova aí, tem que comprar respirador urgente. Emergencial. Emergencial. Aí é dispensa aí emergencial. ele tem que apresentar os 3 últimos, Eu entendo que o emergencial não dá para você fazer uma dispensa eletrônica, porque dispensa eletrônica você tem que publicar o edital a 3 dias úteis. Se você fizer uma dispensa eletrônica, você perde pelo menos uma semana. Você imagina lá no Rio Grande do Sul, a fatalidade, as enchentes. Não dá. Você pensar uma semana sem cesta básica, eu acho que você dá para justificar fazer o presencial. Você pega 3 orçamentos. Agora, se não dá para você pegar os 3 orçamentos, eu peço para, 5, 6 empresas, tá, orçamento para contratar o menor. Sim. Só um apresentou. É esse aí? Vai ser ele, mas como é que eu vou saber que o preço dele não está acima do valor estimado? Ele tem que apresentar as últimas 3 notas de venda. Era essa minha dúvida. Sim, então lá no Rio Grande do bom. Sul, só tem uma empresa que tem condição de fornecer cesta básica. Ela vai apresentar o preço dela, suponhamos R$50, e ela vai ter que provar que ela vendia mais ou menos. Isso. E não só tem ela também, pode ser que tenha várias, mas nenhuma teve interesse. Então, por exemplo, eu pedi orçamento para 10 empresas para contratar por emergencial cesta básica. Apresentou. Só uma mandou. Eu não posso ficar com o processo parado esperando mais 2 aparecerem, cair do céu. Nisso a população está passando necessidade. Aí eu vou justificar, contratar aquela empresa, né? Mas só ela que apresentou orçamento. Gente, eu pedi para vários, só ela compareceu, eu não sei qual é o preço. Aí chega lá e fala assim, 120 é a cesta básica. Se eu não pedir os 3 orçamentos, lá na frente descobre que a cesta básica era 80. Eu comprei com sobrepreço. Então eu tenho que apresentar as últimas 3 notas de venda para resguardar a administração pública. Melhorou muito a vida. Sim. A vida. Depende do ponto de vista. Depende do lado. Assim, muita gente não gostou, e aí eu te pergunto o seguinte, o administrador público está sofrendo muito agora com essa lei nova ou não? Melhorou a vida? Sofrendo tá, porque o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Eles tiveram quase 3 anos para poder utilizar a lei nova antiga, deixar para a última hora, né? E agora, sim, estão apanhando. Então. E a parte de habilitação, mudou alguma coisa? Mudou. Por exemplo, uma orientação do TCU que falava que visita técnica você não poderia exigir, que teria que ser facultativo, que restringe a participação. Eu acho um absurdo.
Você vai fazer uma obra de 10 milhões ao tribunal. Não, mas se você exigir que a empresa venha de outro estado para fazer a visita, gente, você não vai restringir isso. Eu sou a favor do seguinte, se eu sou advogado do órgão, o engenheiro fala assim, olha, não tem como elaborar uma proposta sem visitar o local. Tem que exigir a visita, agora é facultativa. Por exemplo, a outra coisa que vem já do TCU desde 2013, salvo engano, antigamente já tinha mudado o edital, mas agora está na lei. Os atestados de capacidade técnica exigiam 100% do quantitativo, agora é 50%, está na lei. O balanço patrimonial pedia só do último exercício social, agora é dos 2 últimos exercícios sociais. Tá? Se a empresa tiver menos de 2 anos, só do último exercício social. Se a empresa for nova, termo de abertura. Outra coisa interessante, para quem trabalha com serviços de obra de engenharia, eles exigiam atestado de capacidade técnica daqueles itens considerados mais relevantes. O que era item mais relevante na lei antiga? Subjetivo. Vamos supor que o órgão queria que uma empresa ganhasse e outra não. Suposição. Né? Inárnia. Né? Nunca acontecia, mas... Não, suposição. Ele pegava uma planilha lá e pegava um item que correspondia a nem 1% do valor da obra e entendia como um item relevante. E sabia que porque só a empresa, o amigo dele tinha e o concorrente não. Então era subjetivo. Na lei nova, não. Os itens considerados relevantes, de grande relevância, são aqueles que individualmente corresponderam a pelo menos 4% do valor da obra, da licitação. Então, uma licitação de 100 mil reais, você pode ter uma planilha imensa, só pode exigir atestado daqueles itens que corresponderam a pelo menos 4 mil reais. Não é subjetivo mais. Processo de garantia do contrato. Mudou alguma coisa? Garantia de contrato não, mas tem uma mudança muito boa, né? Por exemplo, na 866 nós tínhamos 2 tipos de garantia: garantia de habilitação e garantia contratual. Na lei nova, a garantia contratual vem para garantia de proposta. Então, por exemplo, uma licitação de 2 milhões, ok? O órgão ele pode exigir o quê? Desde que conste no edital, claro, que somente poderão participar da licitação aquelas empresas que prestaram a garantia correspondente a pelo menos 1% do valor da licitação, 20 mil reais. O que é bom isso aqui? A gente sabe, eu falo no curso, que os licitantes não leem o edital. Aí o que vai acontecer? A empresa participou da licitação lá, 2 milhões, ok? Ele ganhou a licitação, ele recusou assinar o contrato, ou ele não mandou a documentação exigida para a contratação, ele perde a garantia automaticamente, sem direito à defesa. Ele já perde 20 mil numa porrada só. Pode falar porrada? Pode. Agora já foi, né? Eu ia falar lapada. Uma porrada só. Quem ainda vai responder, ainda deverá responder o processo administrativo. Por que deverá? Porque órgão estadual e órgão federal normalmente abre processo administrativo. Já a prefeitura... Que é um grande problema, que, por exemplo, nas licitações eletrônicas, tinha assim, não vou falar que é esquema, mas tinha uma armadilha, que era o quê? O cara julgava o preço lá embaixo e o sistema não aceitava proposta intermediária entre o preço que ele julgou lá embaixo e o preço, o segundo. Então o que acontece? O segundo julgava, ele botava um laranja para julgar para travar. Para travar. Aí ele travava lá embaixo, esse coelho fazia uma proposta e não aceitava e ele já era mas agora existe o lance intermediário. Muito bom. Sim. Isso também é uma mudança na nova lei, não é? E aí como é que já tinha no decreto, já. É muito bom. O que é o lance intermediário? Meu último lance é 100 mil na licitação, eu estou com 110, já tem uma proposta de 90 mil, qual que é o meu intermediário? Menor que 110, maior que 90. Ou seja, se eu não ficar em primeiro, eu vou tentar ficar em segundo, igual uma corrida de Fórmula 1, eu vou tentar ficar melhor classificado, porque eu já vi caso de a empresa ficar em 15º lugar no pregão eletrônico e ser chamada. Isso. Então, por exemplo, qual que é melhor? Você ficar em 9º ou 4º? Você vai tentar ficar em segundo, terceiro, muito bom. Até porque em contratos de longos, de 5 anos, por exemplo, hoje você pode ter um contrato até de 10 anos, não é isso? Não, você pode fazer o contrato logo de 5 anos. Outra mudança da lei, na legislação antiga só poderia prorrogar serviço contínuo. Isso. Tá? Na lei nova é serviço e fornecimento contínuo. Isso, só mas até 10 anos. Mas não logo de 10, pode chegar a 10 anos. Sim, pode. Pois é, e aí nessa renovação
Se o primeiro não quiser, ou der algum problema, você pode chamar o segundo, terceiro, quarto, não é isso? E tem uma mudança na lei muito boa para os dois lados. Por exemplo, se o primeiro, isso tanto vale se a empresa rescindir o contrato ou recusar assinar o contrato. Isso. Então vou dar um exemplo prático. Paula ganhou com R$1 milhão de reais a licitação. Eu fiquei com 1,150, 1,300. Ela recusou assinar o contrato com 1 milhão. Ou, vamos supor que ela começou a prestar o serviço e rescindiu o contrato com ela. Na lei antiga, chamava a minha empresa de segundo para se quisesse continuar com o preço dela. Eu era obrigado? Não aceitava. Te chamava todo mundo. Na lei nova continua esse sistema. Só que se chamar todo mundo, ninguém quiser fazer, vai me chamar pelo meu preço. Desde que o meu preço esteja dentro do valor estimado. Então vamos imaginar que você ganhou a licitação R$1 milhão. Sim. Recusou assinar o contrato. Eu estou com 1,150 ou 1,300. Me chamou. Bruno, você quer fazer por R$1 milhão? Não. Tá? Chama o Mazano. Você quer fazer por 1,300? Não. Isso dá 866? É por R$1 milhão? Sim. Não. Isso, se ninguém chegasse a 866, fracassava a licitação, abriu o processo contra a sua empresa. Na lei nova, ninguém quis. Aí volta na minha empresa. Eu sou contratado por R$1.750.150. Desde que meu preço esteja dentro do estimado. Vamos supor que o óculos tem R$1.250.000. Agora, por exemplo, o óculos tem R$1.120.000. Eu não posso ser contratado por R$1.150.000. Eu tenho que chegar pelo menos no 120. Se chegar, você pode fechar. Eu posso fazer o repique e pegar por uns 120. Sim, por que isso é bom? Eu falo para os alunos, eu vou falar, é mongoloide, né? Sempre tem um mongoloide na licitação que joga o preço lá embaixo. Isso é verdade. Né? Você tá lá, todo mundo, 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000, é um retardado e joga lá 700 mil. Ninguém vai cobrir. Aí acaba a licitação, os 700 mil, o que ele vai fazer? Não vai mandar a documentação. Não vai assinar o contrato. Na lei antiga, você tinha que chamar o segundo, entendeu? Na lei nova, não. Então isso salva todo mundo, é muito bom. Salva a licitação, que é o grande problema do órgão, essa licitação deserta. A licitação que dá errado é um contratempo, é dinheiro. Tempo e dinheiro. Não, e a empresa também, ela não é obrigada, muitas vezes, a segunda colocada aceitar fazer com o preço do primeiro, porque é uma forma de você, relacionamento, enquanto eu entrar aqui, os outros não entram, entendeu? É uma forma de você marcar território. E a fase de recurso, mudou alguma coisa? Mudou, porque agora você vai ter que manifestar 2 vezes recurso, né? Vamos lá. O rito do pregão e da concorrência é o mesmo. É o artigo 17. O que a lei fala? Ou seja, vai ser primeiro proposta e por último a habilitação. Só vai abrir a habilitação da empresa provisoriamente vencedora. O que a lei fala é o seguinte. Desde que comprovadas as vantagens para a administração pública, o pregoeiro, no caso do pregão, e o agente de contratação, no caso da concorrência, ele pode inverter os envelopes, ou seja, ele pode colocar, desde que conste no edital. Então, por exemplo, lá no ETP você fala, olha, se abrir primeira habilitação de todo mundo, vai trazer tais vantagens para a administração pública. Você pode colocar isso no edital, ok? Mas eu te pergunto, inverter os envelopes, que vantagem vai ter para a administração pública? Você vai ter que conferir documentos quem não vai... Não é por causa disso, é pior ainda. Qual vantagem? Qual vantagem? Nenhuma. Nada. Pelo contrário, você vai dar margem à dúvida. Isso. Sabe por quê? O correto é o seguinte, se não inverter os envelopes, todo mundo vai cadastrar proposta no sistema, ok? Vai ter o pregão, vai ter concorrência eletrônica, acabou a licitação, só vai... A empresa que tiver o menor preço vai mandar a documentação via sistema, ok? Se você inverter os envelopes, todo mundo, quando cadastrar a proposta, tem que anexar a documentação de habilitação. Qual que é a vantagem da licitação eletrônica em relação à presencial? O pregoeiro não sabe quem está participando, concorda? Isso. E nem você. Agora, se você inverte, você já sabe o universo. Eu sei que... Eu pregoeiro vou saber, sabe? Porque na instrução normativa 73 fala o quê? Se inverter os envelopes, eu pregoeiro, está marcado o pregão 8 horas da manhã. Eu vou abrir a habilitação de todo mundo primeiro. Então eu pregoeiro vou saber. Então, primeira coisa... E os concorrentes também vão saber quem... Não, depois. Mas qual que é o problema? Se for eletrônico, não, né? Não, se inverter os envelopes, outra coisa. Eu vou abrir o pregão 8 horas da manhã. Eu não posso continuar. Eu vou suspender a licitação para marcar a continuação para 11 horas da manhã, por exemplo. Porque eu vou declarar quem foi habilitado ou inabilitado para abrir prazo para recurso. Mas qual que é o problema? Vamos supor que eu sou de um órgão mal intencionado. Eu decido inverter os envelopes. Só está participando vocês dois. Mas só que você não sabe quem é ele, okay? E eu também não saberia. Eu quero que você ganhe, Paula. E na hora que eu inverter os envelopes, eu vejo que você cadastrou proposta e o Mazano. Isso não acontece. Suposição, ok? Nárnia. Né? Nárnia. Fantástico Mundo de Bob, né? Tá?
Eu quero que você ganha. Aí você vai ligar para a empresa. Eu falo, ó, Paulo, tem um tal de Marzana aqui. Você quer o telefone dele? Você vai entrar em contato com ele e falar assim, olha, não dá lance, porque eu vou ganhar, parará, eu te dou tanto. Você entendeu? Aí volta pro procedimento anterior. Você entendeu? É que eu falo com meus alunos, não inventa os envelopes, porque o pregoeiro, mesmo que o pregoeiro inventa os envelopes, ele não está fazendo nada de errado, ok? Ele não fala nada, ele segue a lei. Lá na frente, ele trocou de carro. Quem não me garante, entendeu? Tipo assim, é chamar confusão. E outra coisa, como é que vai funcionar agora? Você inverter os envelopes. Você vai cadastrar a proposta, vai ter a sessão de lance, ok? Acabou a sessão de lance, na hora que eu decidi que a Paula ganhou. Eu tenho que abrir um campo no sistema para manifestação de intenção de tempo recurso. Tá? Só da proposta. O recurso agora é por isso. E não tem que motivar mais. Então, por exemplo, no pregão você tinha que motivar. Então, por exemplo, acabou a licitação, Paula ganhou. Eu vou abrir no campo um sistema para ver se alguém quer entrar com recurso contra a proposta comercial dela. Tá? Você manifesta. Tá? Só manifestou que é recurso contra, não precisa justificar mais não. Eu vou abrir a habilitação dela. Ok? Depois que eu abrir a habilitação, tem que abrir o campo de novo para recurso. Contra a habilitação. Então, se uma empresa... eu entrar com recurso contra a proposta comercial dela e você contra a habilitação, nós vamos ter 3 dias úteis comum para apresentar o recurso, eu contra a proposta dela e você contra a habilitação. E ela vai ter os 3 dias úteis. Se eu quiser recorrer tanto contra a habilitação quanto a proposta comercial, eu tenho que manifestar 2 vezes. Agora, mas nos mesmos 3 dias úteis. Nos mesmos 3 dias úteis. Agora vamos lá. Se você inverte os envelopes, olha a confusão, eu inverti os envelopes. Aí eu vou suspender a sessão para analisar. Aí eu te inabilito. Você não vai para a sessão de lance. Concorda? Uhum. Na hora que acabar a sessão de lance, eu te inabilitei e vou abrir campo para recurso. Aí você fala assim, recurso, só votação de habilitação. Vou abrir para a sessão de lance. Você já não vai para a sessão de lance. Você está inabilitado. Ele não vai ter 3 dias úteis para apresentar recurso. Tá? Na hora que você apresentar o recurso e mostrar que não pode, e comprovar que você não poderia ser inabilitado, o que acontece? Perde todo o processo. Perde tempo, dinheiro. Como é que eu vou voltar você, entendeu? Bacana. Né? Beleza, então nós já vimos a parte inicial, parte do edital. O edital muda alguma coisa? Não, né? Continua a mesma coisa, né? Pouca coisa, tem uma cláusula nova que não é obrigatória, só é obrigatório contratações integradas ou semi-integradas, ou licitações de grande vulto, que hoje é acima de 239 bilhões, que é a matriz de risco. Mas aí não é no normal. Eu utilizaria muito, eu faria muito isso. Não é obrigatório, nessas 3 é quase obrigatório, mas A fase interna, as modalidades já falamos, a apresentação de propostas já falamos, recurso já falamos, mas o que falta pra gente... Registro de preço. Registro de preço. O registro de preço mudou alguma coisa? Mudou, o registro de preço, vamos lá. E agora o decreto 7.892 foi revogado, o novo decreto que regulamenta o registro de preço é 11.462. Só um minutinho. Registro de preço, gente, só explicando. O que é? Registro de preço é uma modalidade que você faz um chamamento de várias pessoas e que você pode comprar, independente de você fazer uma licitação para cada compra. É mais ou menos isso. Não. Eu posso corrigir? Pode. É carona, né? Registro de preço é... Não, calma. Registro de preço, não, você falou modalidade. Registro de preço não é a modalidade. Tá vendo por que a gente entrava na aula de licitações tremendo e saía chorando? É por causa disso. Porque é tudo... Você entrava tremendo e saía chorando? Então eu vou te falar, eu não entrava chorando nem tremendo, porque eu não vi licitação na faculdade. Piorou. A pessoa, como é que você dá aula? Pois é, como é que vicia? Eu falo para meus alunos que eu estudei à noite, eu matava aula para ver jogo do Galo. Eu devo ter matado, porque eu não lembro. Eu trabalhava no estado... Eu trabalhava no estado, o superintendente me chamou na sexta-feira. Olha, a partir de segunda-feira você vai trabalhar com licitação. Falou, deixa eu ver se eu quero. Falei, não, deixa eu te explicar melhor. Ou a licitação é rua. Eu quero. Né? Mas vicia. Mas o registro de preço não é modalidade. Nós temos no artigo 78 os instrumentos auxiliares. São 5, que é credenciamento, pré-qualificação, PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, registro de preço e credenciamento. O registro de preço não é modalidade. Você pode fazer registro de preço através de pregão e concorrência. E, primeira novidade, o registro de preço pode ser feito para dispensa e INEX. Então você pode fazer uma dispensa de licitação para registrar preço
e uma inexigibilidade de licitação para registrar preço. Qual que é a diferença? Se você fizer um pregão ordinário, sem ser registro de preço, a Prefeitura X vai fazer um pregão para comprar 100 computadores. Ele é obrigado, por lei, a comprar 75%. Se ele fizer um pregão para registrar preços, ele não é obrigado a comprar nada. Eu falo como almoxarifado virtual. Eu fiz um pregão para registrar, eventual aquisição de 100 computadores. Precisei de 2, peço. Precisei de 1, peço. Acabou a ata, eu comprei só 3 de 100, azar da empresa. Mas você fala, coitadinha da empresa. Não, tem um lado bom também, que é a carona. Então, essa é a vantagem, tá? Então, mas o pessoal me liga, fala, aconteceu isso, foi rede de preço? Foi licitação. Eu falei, mas rede de preço é licitação, só que é um pregão para registrar preço. Então, primeira mudança, na 866 nós tínhamos pregão, concorrência, rede de preço. Agora nós vamos pode ter contratação direta para rede de preço. O que é? Você registra o preço e você pode comprar o ano inteiro lá. Isso, é uma chegada virtual. Só explica a carona o que é. Não, eu vou chegar na carona, eu quero te ainda. fazer uma pergunta sobre essa carona. Não, eu vou chegar na carona ainda, calma, vou chegar. O que é que mudou então? Nós vamos ter contratação, pode ter contratação direta através de rede de preço. A ata de rede de preço, ela dura, na legislação antiga, poderia durar no máximo até 12 meses. Então não se falava em reajuste em registro de preço. Por quê? Reajuste a cada 12 meses. Na lei nova, a ata ela vai ser logo de cara de 12 meses e no final da ata, o preço está bom. A administração, desde que comprovadas as vantagens para a administração pública, ela pode o quê? Prorrogar a ata mais 12 meses. Então a ata ela pode chegar até 2 anos. Logo, agora poderá ter reajuste a ata. Aí o pessoal pensa, não, mas é só do saldo remanescente. Por exemplo, você ganhou uma ata da minha prefeitura, 100 computadores. No final de um ano, eu comprei só 30 computadores. O preço está muito bom? Tá. Eu justifico as vantagens, eu prorrogo a ata mais 12 meses. Só do saldo remanescente, mas você tem que concordar também. Então a ata, ela pode o quê? Chegar até 2 anos, ok? Outra coisa interessante, vai ter rede de preço para serviços de obra de engenharia. Tá? Para você fazer um registro de preço através de serviço ou obra de engenharia, 2 requisitos. Tem que ser um projeto padronizado, por exemplo, essas casas, Minha Casa Minha Vida, né, essas quadras poliesportivas, ok? E necessidade frequente de contratação. Então você pode ter, não sei... Manutenção, por exemplo? Pode. Aí tem que olhar com o engenheiro. Eu entendo, quer ver para mim? Tapa-buraco, manutenção, asfalto. Se algum engenheiro estiver vendo falando que eu estou falando besteira, tem que olhar que isso é um projeto padronizado. Então, por exemplo, você faz lá uma concorrência, eventual construção de 20 casas populares, uma concorrência. Deu enchente, a família perdeu a casa, tal, fulano, a empresa tal, constrói 3. Ok? Então é interessante. O que é a carona? A carona são aqueles órgãos que não participaram da licitação, tá? Eles pedem para poder participar do registro de preço através de carona. Tá? São os órgãos não participantes. O que é que mudou? Na lei antiga, a carona era 5 vezes o quantitativo. Então, mais anos, você tem uma ata com a minha prefeitura de 100 computadores. Na lei antiga, você teria além dos 100 mais 500 computadores para oferecer para outros órgãos sem licitação. Na lei nova, a carona caiu para o dobro. Então, ou seja, hoje, se você tem uma ata de 100 computadores, eu não sou obrigado a comprar nada de você, ok? Eu registrei o preço de 100 computadores. Só que você vai ter o dobro, 200 computadores para oferecer para outros órgãos sem licitação. Primeiro, nenhum órgão caroneiro pode pegar mais que 50% do quantitativo da ata. Então, você não tem 200 computadores para oferecer, nenhum órgão pode pegar mais que 50% de 100. Então, 50. Órgão federal só pode pegar carona de órgão federal. Órgão estadual, de órgão estadual e federal. Órgão municipal, de órgão estadual, órgão federal. E órgão municipal pode pegar de outro município se o registro de preço for através de licitação. Dentro de um mesmo estado ou estado diferente? Não, está diferente, não tem problema não. Tá? O problema, boa pergunta, a lei nova permite o quê? Ter variação de preços. Porque, você imagina, eu estou em Belo Horizonte, eu tenho uma ata em Belo Horizonte, aí tem a prefeitura de Caldas Novas quer pegar carona. Para mim não é interessante, porque questão de frete e tributação. Tá? Mas o edital, desde que preveja isso, esteja previsto, ele pode sim ter variação. Só que eu peguei já 9 ou 10 editais do governo federal que deixam o tamanho. Não será aceito variação. Porque
Sim, às vezes o preço é muito, para mim tá bom. Até mesmo aqui em Minas Gerais, você tem Unaí, quantas horas de viagem? Eu tenho uma ata muito boa aqui, a empresa é daqui. Eu não vou querer entregar Unaí, por quê? Frete. E você pode mexer no objeto dessa carona? Não. Por exemplo, um estado tem uma licitação para medicamento. Uhum. Aí o outro estado faz a carona e estende esse objeto para prótese e órtese. Não. O que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, órgão, eu antes de abrir um registro de preço, eu tenho que abrir uma IRP, intenção de registrar preço. Se tiver ali... Não, aí os órgãos, quem pede para poder participar desse período não é caroneiro, é órgão participante. Ele pode pedir para incluir o item. Sim. Por exemplo, a prefeitura A vai comprar material do escritório, tá? Você viu que ele não pediu lápis. Você quer participar, você pode pedir para o órgão gerenciador, que é a prefeitura A, acrescentar no edital o lápis. Ele é obrigado a aceitar? Não. Sim. Do mesmo jeito, o Mazana é da prefeitura, ele vai comprar 200 computadores. Você é uma prefeitura, você quer participar. Eu quero impressora. Não é isso. Aí você fala o seguinte, olha, eu quero participar com um computador. É um quantitativo ínfimo. Entendi. Entendeu? Então, isso é antes de publicar o edital. Nós vamos ter o órgão gerenciador, que é o que faz a licitação, os órgãos participantes, que participam da intenção de registrar preço, tá? E os não participantes são os caronas. Então, por exemplo, órgão gerenciador, eu vou fazer a licitação. Eu tenho que abrir uma ERP no sistema e deixar 8 dias úteis abertos. Aí eu vou comprar 200 computadores, o Mazana pede para participar com 70, você pede com 50. Na hora que fechar, eu vou somar tudo e vou fazer um pregão para registro de preço de eventual aquisição de 320 computadores. Então, nesse período, sim, na hora que eu abrir uma ERP, você pode falar assim, olha, Bruno, você vai comprar material de escritório, você não pediu borracha. Tem como se incluir? É um item novo. Eu posso aceitar ou não, desde que eu justifique. Ou você fala, olha, Bruno, eu quero participar aqui do item tal, mas eu quero 2 unidades só. Se eu vejo que é um quantitativo ínfimo, eu posso recusar ou não. Entendi. Beleza. Mais alguma coisa? Os crimes. Os crimes. A parte mais legal. Os crimes, na verdade, teve um crime novo que foi omissão de projeto, erro por parte do projetista. Os crimes são praticamente os mesmos. O que mudou? A pena. Por exemplo... Para mais ou para menos? Para mais. Por exemplo, quase todos estão reclusão de 4 a 8 anos e multa. E antes quase todos era detenção de 3 a 5 anos e multa. Aumentou muito, né? Mas é pouco ainda. Mas eu vou te falar que para mim, 3 crimes que vão acabar. Contudo eletrônico. Vai cair em desuso. Impedir, perturbar ou fraudar uma licitação. Como é que você vai fazer esse eletrônico? Você cortar a internet. Não vai cair em desuso. Outra, que era defasar o sigilo da proposta comercial do licitante. Por exemplo, suposição, ok? Voltamos à Nárnia. Tá? A empresa chega um dia antes lá no órgão. Eu chego lá no órgão, vejo que o Mazano mandou os envelopes pelo Correios. Eu abro o envelope dele, que eu conheço o pessoal lá, e vejo o preço dele e tiro o documento dele. Agora, como é que você vai defasar o sigilo de proposta se é proposta eletrônica? Ok? Para mim, vai acabar quando for tudo eletrônico. O jeito tem, mas é bem mais difícil. Não tem. Porque o pregoeiro, por exemplo, quando você vai publicar o edital uma dispensa, tá marcado um pregão para amanhã. Eu entro hoje, eu vejo assim, propostas cadastradas, 3, 4, entendeu? Eu não sei quem é quem. Fica tudo registrado. E outro crime, que não sei se chegou a trabalhar com a tomada de preço, tinha muito. Você tinha que fazer o cadastro do órgão. Qual que é o crime? Obstruir, impedir ou dificultar injustamente o cadastro da empresa. Você mandava o cadastro para ser feito na cidade, ele se enrolava até o último dia, para não dar tempo de você participar. Agora é eletrônico. Como é que você vai impedir? Então são 3 crimes que para mim vai cair em desuso. Não vai ter mais. E um que vai cair drasticamente, graças a Deus, que tinha que ser erradicado, é o restringir o caráter competitivo. Que também eletrônico tem jeito de você não aceitar a proposta do cara. E outra coisa, acabaram os 3 orçamentos, a regra agora de você pegar o orçamento, tanto para dispensa como licitação, é pegar a mediana do banco de preço, ou se você não pegar a mediana do banco de preço, é você o quê? É pegar uma licitação de objeto semelhante, feito pela administração pública nos últimos 12 meses e reajustar. Só para você pegar direto com 3 fornecedores, você tem que justificar no processo o seguinte, olha, o que eu quero comprar, o que eu quero contratar, não tem nenhum banco de preço e ninguém no país já fez a licitação. Comprou nos últimos 12 meses. Não vai conseguir. Difícil, não impossível.
Na prática, Mas, tipo assim, 90, você entendeu? na Tipo prática ele assim, está inventando alguma coisa. sim, então, por comprar. exemplo, vamos lá, Mazano Paulo, o que a administração pública quer contratar? Um serviço ou um produto que ninguém comprou nos últimos 12 meses? Então, por exemplo, se eu for comprar, por exemplo, ar-condicionado, ou eu entro no banco de preço, pego a mediana, ou a prefeitura X, ele entra lá, viu que a prefeitura Y comprou ar-condicionado 4 meses atrás. Ele pega o valor homologado e reajusta para os dias atuais, entendeu? Tá. Faltou um ponto que é a impossibilidade da pessoa funcionar em mais de um cargo na comissão de licitação. Segregação de funções. Isso faltou. Não, tem um monte de falar. coisa. Então vou falar só isso. Não, faltou esse daí porque eu lembrei agora. Ah, precisa. Não, mas não é um existe. curso de licitação. Sim, não empolga. Igual eu falei, Paulo falou, quanto tempo você quiser. Eu tô empolgada já por mim, eu fico aqui Você só tá horas. dando uma geral aqui. No final eu vou divulgar meus cursos. Quem Não, sabe, né? eu- Assessoria, quem sabe eu puxo, né? No final, no meio, é isso aí. Tá? Não, precisa da segregação de funções. Sim, o pessoal antigamente brincava, né? Ah, professor, eu faço tudo da minha prefeitura. Eu já sei, você bate o escanteio, corre para a área, faz o gol e nós chamamos o VAR. Não, agora você só pode exercer uma função, entendeu? Isso. Então, por exemplo, eu sou um setor requisitante, eu posso ser gestor de contratos? Não. O pregoeiro não pode ser equipe de apoio, entendeu? Aí o pessoal está sofrendo muito com isso. Eu ia te perguntar isso agora, município pequeno vai pegar com Pô, eu isso. tive órgão que o aluno falou comigo, professor, Não tem gente pra fazer. nosso órgão são 6 servidores. Pois é. O que a gente faz? Pode falar palavrão? Pode. Eu fiz uma pós-graduação que o procurador da República falou literalmente só, a lei nova cagou. Mas não é cagar, não é palavra não. A lei nova cagou para os municípios pequenos. Cagou, mas a lei é a mesma. Entendeu? Só que, gente, a lei é de 1º de abril de 2021. Ela foi obrigada agora. Ou seja, eles tiveram quase 3 anos, né? Ou fazia concurso, ou treinava um servidor, ok? É. Ou seja, deixar para a última hora. Esse é que é o problema, entendeu? Vai ter que adaptar. Não, eles estão se virando nos 30. Bruno, essa foi a primeira vez. Queria que você deixasse seus contatos aí. Nós vamos deixar o seu contato também embaixo do vídeo. Mas se você quiser falar seu número, ou então contato, ou então. Enfim. Pode. Primeiro agradecer a vocês, né? Para nós é que foi um prazer quase sexual. E espero ter falado muito a você até deixar o Dispara falar, né? Vou fazer um merchan rapidinho, que quem quiser nessa área, né, de assessoria jurídica, licitações, né, uma impugnação, recurso, contra razões, nós temos uma empresa de assessoria jurídica voltado só para licitações em contratos administrativos, tá? Que é a Loureiro Licitações. Você tem o site Loureiro, LOUREIRO, licitacões.com.br. Tem o Instagram da Loureiro, que é _ Loureiro Licitacões, tá? E o meu WhatsApp também, que é, se alguém quiser mandar mensagem, chamar para conversar, é DDD 31 98802 6465. Precisando, cursos, a gente dá treinamento fechado tanto para a empresa como para a administração pública. E se alguém tiver interesse, os próximos cursos 24, 25 e 26 de julho agora, aqui em Belo Horizonte. 7, 8 e 9 de agosto, Salvador. 21, 22 e 23 de agosto, São Paulo. No mais, muito obrigado. Eu posso falar que eu já fui aluno dele. Excelente o curso, aborda muito bem, uma clareza, uma dinamicidade muito boa, excelente professor. Quem fizer o curso... Professor sério. Não, sério é mais ou menos igual ao nosso mesmo, é meio avacalhado. mas preenche todo o plano e é excelente. O curso vale a pena muito. Bruno, Parabéns. obrigada por tudo. Eu ficaria mais umas 4 horas. Eu que agradeço e pode convidar mais vezes. Que... Vamos chamar Já mais vai ser um vezes, prazer. com certeza. Tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Um abração. Abraço. Até a próxima. Tá. Ficou bom? Por quantos minutos que foi o